pelas lutas que você passa, você nunca vai falar que está animado, porque luta todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa, eu também passo, mas o que faz diferença na nossa vida é Cristo. Olha para cá, o altar é aqui. O que faz a diferença na minha e na sua vida é Cristo. E se nessa noite você entrou aqui hoje preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa, descansa o teu coração, porque Deus está trabalhando por você. Assim como Deus está trabalhando por mim, assim como Deus está trabalhando por nós. E eu quero hoje, quinta-feira, glorificar o Senhor, já louvar a Deus por tudo que Deus tem feito essa semana e por aquilo que ainda vai acontecer. Nós tivemos ontem uma reunião com o Masbrak. O vídeo não está no notebook, sabe me dizer? Da Masbrak não está? Então me coloca até o final do culto, que eu quero no notebook. Então vamos passar aqui o vídeo. Nós teremos agora sexta-feira o início do nosso retiro de jovens do Arena Jovem, e vai ser um tempo especial. Antes do culto agora, nós estivemos lá no local, nós fomos lá em Amoreira, vai ser em São Sebastião da Moreira. Esteve eu, o diácono Ciro, a Josi, nossa obreira Lúcia e a pastora. Nós estivemos indo lá, porque nós não fomos apenas olhar o local, nós fomos orar. Tudo que nós fazemos é com oração. O que nós queremos é que os nossos filhos sejam alcançados por uma palavra, irmão Valdir, cheia do poder e da glória de Deus. Nós estamos numa expectativa tremenda, não no homem, mas em Deus, daquilo que Ele vai fazer. Mas a gente sabe que Deus, Ele usa os seus vasos, Deus usa os seus filhos. E eu quero nessa noite, põe para mim, primeiro o Salatiel, depois o Pedro, tem aqui o vídeo, qualquer coisa, naquele esqueminha que sabe que tem que soltar mais alto o áudio, aquela coisa toda que a gente já sabe. Graça e paz, Deus abençoe. Aí, já soltou baixo, então volta o enterro de novo, e um dia nós acerta. Vamos lá, volta, dá pausa lá primeiro, aumenta o volume, vamos lá, passar na hora do culto para vocês dá pausa, aumenta o volume, volta para o começo do vídeo, projeta, vamos lá. Está aí já? Ao BBC de Açaí, graça ainda e não? Paz, então segura, segura que não adianta nós só ouvir ele falar. Se não der certo agora, eu prego, no final do culto a gente passa, pode ser? Senão eu já adianto o culto, a gente já vai adiantando o culto. Amém? E essas coisas a gente sabe, né, irmão? Computador, esses negócios é meio complicado, por isso que já tem que pôr 3 horas da manhã para poder já rodar, ver tudo certinho, para a noite tocar certinho, né? Mas amém, mais um dia a gente acerta, um dia a gente aprende. Isso, da quinta da vitória lá. Dá pausa aí, deixa para o final. Vão vendo aí, deixa para o final. Vamos para a palavra aqui, senão a gente vai perdendo o foco do culto, tá? Mas nós temos 2 vídeos para passar para vocês. Pastor Salatiel Furquim, né, trazendo a palavra, vai estar aqui amanhã, dando a abertura do retiro. E no sábado, já na realidade 5:30 da manhã, já o pastor Pedro Carneiro já vai estar chegando, já vai estar vindo aqui para o hotel, vai estar ministrando sábado à noite e domingo de manhã, lá na chácara, e vai ser um tempo especial. Então nós temos o vídeo dos 2 queridos que vai ministrar, teremos aí também a presença da pregadora internacional Josiane, cadê Josi? Cadê Josi? Está lá para dentro? Está ali, amém. A gente também vai estar transmitindo uma palavra, a pastora também vai ministrar, porque a gente quer poder também ser canal de bênção para a vida dos nossos jovens, amém? É um tempo especial. Qual é o tema que vai ser o retiro? Eles podem, você não. É isso? Qual é o tema do retiro, gente? Mas por que fulano? O problema é dele, irmão, você é você. Você tem que saber quem você é em Deus. Então o tema do retiro vai ser dentro disso. E os próprios preletores que vai estar ministrando falaram assim, né? Comentaram até com a Josi. Nossa, mas que tema que vocês deram. E vai ser algo tremendo que Deus vai falar ao coração dos nossos jovens em nome de Jesus. E vai falar aqui amanhã ao coração dos filhos, ao coração dos pais. Lembrando, não faltem, os pais não faltem, né?
O que eu acho interessante, irmãos, só dando uma pincelada, é que quando a gente começa a chamar um pouquinho mais a responsabilidade, a gente vê que algumas inscrições ou algumas coisas, muitas vezes, então, mas não vai dar para fulano ir, não vai dar para ciclano ir, mas não é por causa do fulano ou do menino que quer ir, é por causa dos próprios pais. Isso é triste. Sim. Levante a mão e adore. Isso. Olha que coisa linda. É céu, irmão. O nosso culto é uma benção, né? Glória a Deus por isso. Ei, glória a Deus. Amém. Então vai ser um tempo especial. Deixa eu rir também, né? Mas deixa eu rir um pouquinho. Porque... Ai, glória a Deus. Amém. Faz parte, gente. Vocês não ficam nervosos aí na sala, não, porque é normal, isso acontece. Viu? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, queridos, a gente só tem a louvar a Deus, porque vocês não sabem, não têm ideia, não têm noção. Toda a programação, a correria, tudo como está sendo preparado, irmãos, é com muito carinho para os seus filhos, é muito carinho para os jovens dessa igreja. Você não tem noção quantas idas e vindas à Moreira. Muitas vezes o pai e a mãe não sabem tudo que está sendo feito, o tempo que se tira para sair, para comprar as coisas e outras coisas. Hoje o Ciro passou o dia inteiro, dia da folga dele, no trabalho, comprando as coisas, correndo atrás das coisas. A irmã Helena sabe o que é sair para ficar comprando as coisas. E a gente sabe que tudo isso, irmãos, é investimento no reino. Você pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que a gente faz tem uma recompensa, e a melhor recompensa é que vem do céu. Então, tudo que você fizer, faça com muita alegria. Nós já estivemos orando lá, é um lugar gostoso, né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai ter muita coisa boa da parte do Senhor. E eu quero, nesta noite, poder compartilhar uma palavra com vocês. Tem mais algum aviso, pastor, aqui? Glória a Deus. Então depois vocês veem para mim aí a questão dos vídeos, para nós estarmos passando, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Já foi enviado no grupo da igreja, se não me engano, o vídeo. Tanto Thomas Black foi no grupo da igreja também. Depois colocar no grupo da igreja lá para eles verem. Ontem nós estávamos lá no Lava Jato do presbítero Paulo, que cedeu com muito carinho para nós estarmos lá reunidos, recebendo uma palavra, e foi um tempo muito especial, um tempo de compartilhar muito bom. Como é gostoso, irmãos, como é bom poder compartilhar da palavra. Eu sei que alguns não puderam estar, mas eu quero dizer para você: invista em você mesmo. Não adianta a igreja querer investir, não adianta outros querer investir, é você que precisa querer. Ontem foi muito bom, e foi um tempo que nós aprendemos uns com os outros lá. Então na próxima reunião, que por favor, coloca na sua agenda, priorize, porque você vai ser poderosamente abençoado em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Abre para mim Isaías capítulo 43, o versículo 18 e 19, na versão NVI. Nós vamos compartilhar essa palavra. Tem muita coisa aqui, mas eu quero poder ir direto ao ponto naquilo que o Espírito Santo quer ministrar para mim, quer ministrar para você. Uma das coisas que o Espírito Santo tem sempre batido na nossa tecla, e sempre na mesma tecla, é a mudança de mentalidade. Uma das coisas que o Espírito Santo tem sempre falado conosco é que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar através da renovação. Não existe mente renovada, não existe transformação se não há renovação. Diga comigo: não há transformação se não há renovação. Quantos aqui, quem sabe lá atrás, não faziam algo porque achavam que era errado, era pecado e não tinha nada a ver com o pecado, e hoje fazem e sabem que não tem nada a ver com o pecado, porque isso não é pecado? Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas fazem algo achando que não é pecado, sendo pecado? Então nós precisamos ter a mente de Cristo, para ter o discernimento, para entender e para alcançar e usufruir da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. E esse texto aqui é um texto que me chama muita atenção, no livro de Isaías, que diz o versículo 18 assim: esqueçam o que se foi, o que passou, não vivam no passado. Versículo 19:
Vejam, eu farei uma coisa nova. Quem pode dar glória a Deus? Eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. É uma palavra profética para essa noite. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Farei uma coisa nova. Espírito Santo, da carne nós não entendemos nada, e não entenderemos se nós quisermos discernir tua palavra na carne, na nossa própria vontade, na nossa limitação humana. Mas nós entenderemos se nós quisermos entendê-la no Espírito, porque é o teu Espírito Santo que traduz ela para nós, para que possamos compreendê-la. Por isso, a minha oração, Espírito Santo, fale conosco nesta noite de uma forma especial, para a glória do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém e graças a Deus. Você pode dizer amém? Queridos, essa noite eu quero falar com vocês acerca de um tema: vivendo o novo de Deus. Quem aqui não já ouviu quando você falou, ou quando alguém já falou, ou quando, como eu já disse aqui na igreja, que uma vez um pastor de uma determinada igreja me viu com a camiseta de um congresso, de um retiro, escrito assim: em busca do novo de Deus. E ele perguntou para mim assim, e disse assim: nossa, mas você ainda não encontrou o novo? E eu vi que logicamente que tem gente que vem não para nos confrontar, mas vem para nos afrontar. E eu falei, porque ele quis dizer que na realidade o novo já veio, Jesus já veio. Claro que Jesus já veio, mas só que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar enquanto Ele está perto. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Em busca do novo de Deus, ou viver o novo de Deus, é viver o novo que Deus quer para você. Porque não adianta Deus querer coisas novas para você e você continuar vivendo coisas velhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não adianta Deus querer que eu viva uma vida abençoada, mas eu continuo vivendo uma vida escravizada no pecado, ou no passado, ou naquilo que me prende e que me limita a chegar onde Deus quer que eu chegue. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês, porque todos nós sabemos e vemos aí no mundo que nós estamos vivendo um tempo de crise, tempo de dificuldades, problemas, limitações, guerras. A gente vê muitos brasileiros preocupados aí para ser convocado para a guerra. A gente vê aí pelos noticiários o Trump aumentando a produção de armas, tanto em questão de vendas quanto em questão para os próprios americanos. A gente vê tanta coisa acontecendo, e dentro disso que quando a gente começa a olhar na palavra de Deus, a gente vê muitas pessoas também que elas querem que as coisas aconteçam de uma forma diferente, melhor. Elas têm uma ansiedade quanto a isso, e é um momento que ela precisa entender o seguinte: muitos desejam ver mudanças assim, ó. Muitos querem que as coisas aconteçam rápido, desejam ansiosamente por mudanças. Quantas pessoas que não desejam melhorias, quantas pessoas que não desejam por uma vida melhor. Quem é que não quer uma vida melhor aqui, irmão? Quem não quiser, não, irmão, tá bom do jeito que tá, eu fico assim, tá encerrado. Mas todos nós queremos sim uma vida melhor. Quem quer uma vida melhor aqui? E vamos parar de ser como muitos crentes por aí: não, eu já tenho Jesus, tá bom. E claro que Jesus nos completa, Jesus, mas só que a palavra do Senhor nos diz que há promessas na palavra de Deus para quem vive em Cristo, de alcançar coisas maiores. O próprio Jesus falou que aquele que crer nele fariam obras maiores que a que ele fez. Agora imagina fazer obras maiores que Jesus fez. Você já imaginou fazer sinais maiores que Jesus fez? Mas por que isso não acontece nos dias de hoje? Por causa do mal chamado ansiedade. Mas só que eu quero nessa noite poder falar com vocês algo interessante sobre isso, porque quando eu falo para vocês sobre viver o novo de Deus, e eu quero já enfatizar isso para você, que Deus, Ele é Deus de coisas novas. Fala para quem está perto de você: Deus é Deus de coisas novas.
Por isso que a palavra de Deus sempre está dizendo: esqueça o passado, abandone o passado, deixe o passado para trás. Quando você olha para a palavra de Deus, quando nós vemos, quando João foi levado à ilha de Patmos, olha que coisa interessante. Ali Deus mostra por meio de uma visão para João o quê? Que estava chegando, e as cartas que eram escritas para as igrejas da Ásia, é porque Deus estava querendo um novo tempo para cada igreja, para cada cidade daquela região, daquele lugar situado na Ásia. Deus tinha algo maior, Deus queria que algo novo acontecesse. Deus estava preparando algo novo para aquelas igrejas, mas para que acontecesse algo novo, eles precisavam ouvir o que Deus estava falando e apontando no que eles precisavam melhorar, para que eles pudessem alcançar o novo e uma nova fase, um novo tempo. Diga para quem está do teu lado: um novo tempo só é alcançado através de atitudes novas. Pergunta: quais são suas atitudes? Você continua tendo as mesmas atitudes ou já mudou, irmão? Pergunta aí. Eita, agora não pergunta, né? Eu tenho as mesmas atitudes, porque quem quer ter uma vida abençoada e quem quer mudar, vamos usar uma expressão aqui, quem quer mudar de vida, não faz as mesmas coisas, não pratica as mesmas coisas. Até na questão espiritual você não faz as mesmas coisas. Você estava cultuando, eu vou cultuar mais. Você estava orando, eu vou orar mais. Você estava lendo a Bíblia, eu vou ler mais. Você estava tendo comunhão, eu vou ter mais. Se eu tinha compromisso com aquilo que Deus me deu, eu vou ter muito mais, porque não foi o homem que me deu, foi Deus que me deu. Então eu preciso entender que quanto mais compromisso, quanto mais comprometimento, quanto mais responsabilidade, quanto mais afinco eu faço as coisas para Deus, mais vem aquilo que estamos ministrando do domingo. Domingo passado não ministramos, porque nós tivemos a ceia e não ia dar tempo de terminar. Quanto mais nós honramos a Deus, mais Deus vai nos honrar. Quantos querem ser honrados por Deus? Diga amém. Fala para quem está do teu lado: honre a Deus. Fala para o teu irmão, para a tua irmã aí que está perto de você, diga: honre a Deus, e Ele te honrará. Então João, quando foi levado para a ilha de Patmos, ali Deus mostra e ministra por meio de visões a João acerca de um tempo novo que ele queria para aquelas igrejas que estava sendo preparado, um novo tempo. Deus estava mostrando a João na ilha de Patmos que haveria de conceber um novo tempo, uma nova estação, um novo momento. Querido, o tempo que a gente está vivendo hoje, já que diz a Maria, em 2026, não é o de 2025 mais, não é o de 2024 mais, porque o que passou, se já passou, eu tenho que viver o agora. E aí a gente começa a observar a palavra de Deus, porque no texto que nós lemos agora do profeta Isaías, nós estamos vendo algo interessante. Deus está dizendo ao seu povo que Ele está fazendo uma coisa completamente nova. Eu disse a vocês agora há pouco que Deus é Deus de coisas novas. Deus está fazendo coisas novas, gente, todos os dias, e muitas vezes nós não percebemos. E é sobre isso que eu quero falar. Olha para mim, por favor. Todos os dias Deus está fazendo coisas novas, e as pessoas estão paradas falando: Deus, cadê o que é novo que eu não estou vendo? E Deus está falando: abra os olhos espirituais, porque as coisas do Espírito só se discernem, só se enxergam, só se contemplam espiritualmente falando. Mas Deus está fazendo todos os dias. Você pode ser profeta e profetiza para quem está perto de você. Diga assim, ó: todos os dias Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Fala para a pessoa do teu lado: é você que não está vendo, ou você que não está querendo ver, porque Deus está fazendo. Aleluia! E aí vem o que? Vem as circunstâncias que tentam nos desanimar. Aí muitas vezes a gente crê que as novidades que Deus está fazendo sobre a nossa vida é sempre a mesma coisa, parece que nada está acontecendo, mas Deus, como eu disse aqui a semana passada, está renovando a sua misericórdia todas as manhãs da nossa vida. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam.
toda manhã na minha e na sua vida. Hoje de manhã, quando você acordou, Deus fez algo novo na sua vida. Deus fez algo grande. E que algo grande foi esse? Fala para mim, pastor, que eu não vi. Se você não consegue enxergar as coisas pequenas, como você vai enxergar as coisas grandes? Se você não valoriza as coisas pequenas que Deus faz, como você vai valorizar coisas grandes? Por que a Bíblia diz assim, ó, ser fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar? Irmão, ninguém começa grande, se começa de baixo. Mas quando se começar de baixo, tem que começar com base. Porque Deus, e nós vamos ver logo à frente aqui, quando Deus começa a fazer algo, Deus já sabe como vai ser o fim. Quando Deus começa agora, Deus nunca vai começar algo na vida de ninguém não sabendo como vai ser o final. Agora sou eu e você que define o final que queremos. Fala para quem está do teu lado, é você que define o fim que você quer. Talvez as circunstâncias desanimaram você de crer de ver as novidades que o Senhor tem. Talvez as circunstâncias que estão ao teu redor, muitas vezes acabam querendo cegar os teus olhos e fechar os teus olhos espirituais para você não entender o que Deus quer fazer na sua vida. Mas eu quero dizer para você, que mesmo dessa forma, não deixe de crer. Mesmo assim, não deixe de confiar. Não deixe de crer, porque o cristão não vive de circunstâncias visíveis. Você não vive por aquilo que você vê, irmão. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por aquilo que cremos. Quem crê no Senhor, diga amém. Então não murmure. Quem crê no Senhor, diga amém. Então não reclame. Quem crê no Senhor, diga amém. Então permaneça firme. Quem crê no Senhor, diga amém. Continue adorando. Quem crê no Senhor, diga amém. Não pare no meio do caminho. Quem crê no Senhor, diga amém. Permaneça de pé. Quem crê no Senhor mostra suas características através das suas atitudes. E eu quero falar aqui sobre, citar na Bíblia com vocês aqui 3 princípios práticos para você tomar posse e viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Porque talvez você está tanto tempo dentro da igreja, mas ainda não viveu o novo de Deus. Talvez você está dentro da igreja, mas ainda você não viveu isso que Deus tem para você. E Deus, Ele quer que você tenha essa experiência. Irmão, por favor, minha irmã, meu irmão, ouça isso. Você tem que viver uma experiência profunda com Deus. Quem vive no raso nunca vai compreender nem conhecer as coisas que estão no profundo. Para você saber o que tem lá no fundo, você tem que mergulhar mais profundo. Você tem que querer ir mais fundo. Você tem que desejar. Tem que haver anseio, desejo na tua alma de se aproximar mais de Deus, para você poder entender o que Deus tem. Porque o que Deus tem para você não é no raso, o que Deus tem para você é no profundo. O que Deus tem para você é algo mais profundo. Então, para viver o novo de Deus, diga comigo assim, ó, primeiro. Isso, agora só os convertidos, diga primeiro. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, esqueça o que se foi. Primeira receita para você viver o que Deus tem de novo para você é: esqueça o que passou, esqueça o que se foi. Versículo 18 para mim, volta o 18. Esqueçam o que se foi. Vou repetir: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Irmão, eu acho que mais claro do que isso aqui é só se pegar um machado e rachar a cabeça por dentro. Porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor está falando para nós todos os dias: tire a sua mente do passado. Ninguém vive o que Deus tem e algo novo que Deus tem se a vida dela está condicionada ao seu passado. Quem sabe tem pessoas aqui que já passou por psicólogo, já passou por psiquiatra. Está aqui o Mateus, que se formou em psicologia, pode muito bem aqui nos auxiliar, nos ajudar. Enquanto essas pessoas não forem saradas e tratadas, enquanto elas não tiverem um acompanhamento e não entenderem que o passado dela puxa ela para trás, ela nunca vai
viver o novo, ela nunca vai conseguir avançar. Ela nunca vai conseguir, seja qual área for, irmão. Seja na profissional, espiritual, seja na familiar, seja no relacionamento emocional, sentimental, seja qual o relacionamento, seja qual. Por que tem gente tão difícil de se relacionar, irmão? Desculpa a sinceridade, mas tem gente que é pior do que o cão. Eu acho que o diabo de vez em quando ainda passa alguns para trás. Vem cá, quero ser teu amigo. Tem uns que nem amigo quer ser. A dificuldade, pessoas que estão presas a coisas que passaram, e enquanto a mente delas estiverem condicionadas àquilo que passou, pode vir na quinta da vitória, na quarta da bênção, na sexta do milagre, no domingo da celebração, do céu aberto da segunda, da terça do xarabacai, pode ser o que for, não vai acontecer nada. Por quê? Porque para Deus fazer, ela precisa falar: Senhor, eu abandono o meu passado. Tem pessoas doentes, pessoas amargas, pessoas oprimidas, pessoas fechadas, pessoas que ainda precisam de uma total libertação e que precisam de uma experiência com Deus para poderem avançar para aquilo que Deus tem. E Deus está sempre falando: irmã, Deus está falando com você. Ô meu irmão, Deus está falando com você. Esqueça o que passou, esqueça que se foi. Não viva no passado. Tem gente que ele está de corpo presente dentro da igreja, mas a mente dele está lá atrás. E isso impede você de colocar as mãos no que Deus tem para o teu casamento. Isso impede de Deus fazer algo dentro da sua casa. Isso impede de você ter um casamento, um relacionamento dentro da sua casa, com seus filhos, com a esposa, com o esposo abençoado. Isso impede de você ser um bom funcionário, de ser um bom patrão. Isso impede você de ser um bom cristão dentro da igreja, porque você pode ver que todo aquele que está dentro da igreja que só dá trabalho é aquele que tem um passado que não consegue largar. É um passado que está impregnado e não larga. É como se fosse um bichinho de estimação que não quer abandonar. Mas nessa noite é na autoridade do nome de Jesus que eu quero profetizar: se você quiser viver o novo que Deus tem para você, abandone tudo que passou, porque daqui para frente Deus tem uma história de vitória para a sua vida. Deus tem um novo tempo, há novas estações que Deus quer que você passe. Deus quer que você comece a subir degraus. Deus quer que você passe de fase. Deus quer que você seja outra pessoa. Fala para quem está do teu lado: não deixa a amargura tomar conta da sua vida, não. Fala assim: não seja uma pessoa amarga, não, irmão. Seja uma pessoa abençoada. Seja abençoado. Só é amargo, irmão, quem vive com a cabeça no passado. É porque eu sou assim, eu tenho que tratar todo mundo assim, porque lá atrás eu me lasquei também. Eu também. Oh, pelo amor de Deus, se você é nova criatura, as coisas velhas e tudo se fez novo. Ou a gente entende o que Deus tem na palavra, ou a gente vai ficar que nem papagaio dentro da igreja, falando sempre as mesmas coisas e ninguém vivendo aquilo que tem que viver. A palavra de Deus não tem que ser teoria, irmão. A palavra de Deus tem que ser prática. Eu tenho que viver o que a palavra de Deus está dizendo. E eu quero dizer para você: não importa como é que foi 2025 para você, não importa como foi o mês passado para você, não importa como foi a semana passada para você, não importa como foi o dia hoje para você. Importa que você está aqui, Deus está falando para você: esqueça o que passou, não viva no passado, porque eu tenho algo novo para a sua vida. Quando você olha para essa palavra, você vai ver que nós estamos declarando 2026 o ano da presença, e estamos vivendo um novo ano. E Deus, Ele está fazendo, eu acredito nisso piamente. Eu tenho orado muito contra essa questão, e eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova, irmãos. Quem crê, diga glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova. Mas ouça o que eu quero dizer, ouvido pelo Espírito Santo nessa noite: só viveremos o novo de Deus se deixarmos definitivamente o velho para trás. Fala para quem está do teu lado: você só vai viver o que é novo. Não, mas fala animado, até para falar você fala que nem velho. Vai, escolhe alguém e fala assim, ó: para viver o novo de Deus, tem que deixar o velho para trás. E você sabe as coisas velhas que você precisa deixar, que o Espírito Santo fala todo dia com você. O Espírito Santo pontua todos os dias você. É impossível experimentar o novo de Deus se vivermos agarrados em questões do passado. Se vivermos agarrados a questões do passado,
Por que muitas vezes um casamento não vai para frente? Porque aparentemente naquele momento, por mais que talvez tenha vencido alguma turbulência lá na frente, o casal está bem, mas na primeira discussão se passa na cara do outro. É como aquele filme: não esqueci o que você fez no verão passado. O que o diabo quer é que você se lembre todos os dias dos passados negativos que você teve, porque uma pessoa que não foi sarada do passado, ela vai machucar outras aqui no presente. Fala para quem está do teu lado: Deus não te levantou para machucar ninguém. Fala assim: ó, Deus te trouxe aqui nessa noite para sarar a sua e a minha vida, e para que nós venhamos sarar outras pessoas que quem sabe estão vivendo no passado, quem sabe estão vivendo uma velha vida, quem sabe estão vivendo coisas velhas. E o nosso Deus é Deus de coisas novas. Aleluia. Nosso Deus é Deus de coisas novas. Lembre-se de que nenhuma garrafa térmica, olha o exemplo, eu estava anotando isso aqui hoje, eu achei tão interessante de... Lembre-se que nenhuma garrafa térmica, por melhor que ela seja, pode receber um café novo sem que antes se tenha tirado do seu interior o café velho. Você vai fazer um café de manhã, sabe aquele café que sobrou do outro dia? Tem gente que não tem problema, né, irmão? Meu vozinho é nordestino, vocês já sabem. A gente é meio pé vermelho, né, irmão? Você vai lá, põe no micro-ondas, esquenta, café de 2 dias, né? Mas assim, mas tem nada mais gostoso que um cafezinho novo, né? Mas aí você pega a garrafa, você vê que todo mundo não tomou café de ontem ainda todo, da tarde, da noite. E ainda tem lá meia garrafa, ainda tem uns 4 dedos de café, 2 dedos de café. Que aqui em casa o negócio é sério, mas nós tomamos café mesmo. Eu sento 2 xícaras e meia, o negócio é... E aí, quando você vai fazer um café novo, o que você faz, Bruno? O que a gente faz? Você faz o café, tá lá o café, tá coando certinho, você pega e põe junto com aquele café velho? Não, você derrama aquele café velho, você dá uma limpada na garrafa, dá uma lavada, porque ali vai um café novo. Deus não pode derramar nada novo na minha vida enquanto houver algo velho. Quem é vasos de Deus aqui? Se o teu vaso tiver entulho, se o teu vaso tiver sujeira, se o teu vaso tiver teia de aranha, se o teu vaso tiver bicho, se o teu vaso tiver alguma coisa, tudo que for derramado nele vai ser contaminado. E a Bíblia diz que Deus não dá pérolas a porcos. Pesado, né? O que significa dizer Deus não dá pérola a porcos? Eu explico para você. Não deis aos cães as coisas santas, nem pérolas porcos. A Bíblia está falando: pega um porquinho. Você pega um porquinho, sabe, tem uns porquinhos bonitinhos, tem uns rosinha. Você lava ele, passa shampoo, esfrega, deixa ele bonitinho, põe um lacinho no porquinho, solta ele perto de um chiqueiro. De onde o porco vai? Não deu aos porcos pérolas. Significa dizer que aquela pessoa que sabe que precisa mudar e não quer mudar. Por que a Bíblia diz que quem é limpo, mas quem é sujo, se suja mais? A água da vida está ali para nos lavar. A palavra está para nos lavar, a palavra está para nos regenerar, a palavra está para nos levar a um novo nível, a pessoas limpas de caráter, de mente, de coração. Agora, eu quero ser limpo pelo poder da palavra, ou eu quero ser como uma porca lavada, que aparentemente tomou um banho, está cheirosa, mas não pode ver um chiqueiro? Isso é sério. Encare o futuro com confiança, pois os sonhos para o futuro são mais valiosos do que a história passada. Você precisa entender que a Bíblia está dizendo o seguinte. Abre para mim Jeremias 29:11. Olha o que diz na NVI mesmo, Jeremias 29:11 e o 12. Diz assim, ó, a palavra do Senhor: porque
sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Quem está falando aqui, irmão? Quem está falando aqui, irmãos? E ele está dizendo o quê? Que ele sabe o que é melhor para você. Eu sou, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É o que Deus tem. Mas aí quando você olha para alguém que não tem futuro, para alguém que não prospera, e para alguém que não tem nem esperança em Deus, onde uma pessoa dessa vai chegar? É só você olhar para ela, a cabeça dela está condicionada ao passado, a mente dela está condicionada. Mas porque lá atrás, em 1900 e bolinha, me machucaram, me feriram. Irmão, passou. Fala para quem está do teu lado, passou. Novo tempo, nova vida, novo caminhar, nova esperança, novo futuro, nova expectativa. Aleluia. Filipenses 3,13. Vamos ler o 3,13. Estou adiantando aqui o processo, tem mais duas coisas que eu quero tratar com vocês aqui. Olha o que diz Filipenses 3,13, porque o apóstolo Paulo sabia que era viver o novo de Deus. Ele queria viver o novo de Deus, e ele decidiu isso, de uma vez por todas, esquecer o seu passado e avançar para o seu futuro. Olha o que diz aqui: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é o que você tem que fazer também. O quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, ou diante de mim. Versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não vai ser o meu passado que vai me impedir de caminhar, não. Não vai ser o meu passado que vai me impedir de conquistar o que Deus tem para mim, não. Não vai ser o meu passado que vai me impedir de fazer novas amizades com os meus irmãos, estar junto, de ter um ciclo de... Não. Sabe por quê? Porque eu não vou parar no tempo. Que Deus tem para mim são coisas novas. Lógico que tudo que passou na minha vida, tudo que aconteceu, eu preciso ter como uma experiência. O carro não tem só o para-brisa da frente para você olhar para frente, também tem os retrovisores, mas só que você precisa entender, o retrovisor é só para de vez em quando você olhar, para você não esquecer de onde você veio, mas o teu alvo é Cristo. O alvo da igreja é o céu, é a certeza da salvação, é o tomar cuidado para não viver o passado. E quantas pessoas que hoje dizem estar em Cristo, mas estão vivendo uma vida velha do passado, e não abandonaram o passado. E eu preciso entender isso. Eu prossigo. Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Deixa eu falar para vocês aqui uma frase que eu deixei registrada aqui: o único inimigo que pode atrapalhar o seu ano novo, sua semana nova, o seu mês novo, o seu novo dia, quem é? O capeta, o Satanás. Não, é você mesmo. Quem pode impedir ou atrapalhar de você viver algo novo é você mesmo. Quando você se condiciona aquilo que é velho e aquilo que é passado. Quem está ouvindo, diga amém. Quem aqui não teve um passado? Irmão, tem gente aqui que teve um passado meio estranho. E sabe quem quer ficar lembrando desse passado? É o diabo. Por isso que você precisa entender que todas as vezes que o diabo quiser lembrar você do seu... Eu já falei aqui na igreja, eu vou falar de novo. Todas as vezes que o diabo quiser te lembrar do seu passado, lembre ele do futuro dele. Isso aqui é forte demais, irmão. Vamos lá. Quer marcar? Marca, vai. Todas as vezes que o diabo quiser te lembrar do seu passado, lembre a ele qual é o futuro dele: o lago de fogo e enxofre. E o seu estando em Cristo
é reinar com Cristo. Por isso que nunca se esqueça que o que Deus está querendo é que você não viva coisas velhas, viva aquilo que é novo em Deus. O único inimigo que pode atrapalhar o seu novo ano, a sua nova semana, o seu novo mês, o seu dia novo, é você mesmo. Por isso, esqueça, diga para quem está do teu lado, então, irmão, esqueça o que se foi. Fala para ela, olha para frente e viva o novo de Deus. Segundo ponto para você viver o novo de Deus, está no versículo 19, coloca para mim lá por favor, Isaías 43, 19. O 18 nós falamos agora, esqueça o que se foi e não viva no passado. O segundo ponto é o versículo 19. Vejam, eu farei uma coisa nova, e ela já está prestes a acontecer, já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho em riachos no ermo. Tem uma versão que diz que Deus vai abrir caminhos no ermo. Essa versão de caminhos no ermo, quando você olha e observa esse texto que está dizendo abrir um caminho, ou seja, no deserto. Talvez você nunca foi num deserto, mas você já viu na televisão. No deserto é difícil ter um caminho, porque as dunas de areia, o vento apaga o caminho que foi trilhado, que teve as pegadas, ao ponto que uma pessoa que quando, e principalmente lá para o lado de Israel, o reverendo Adalto está, eu acho que se eu não me engano chegou em Paris, hoje está indo para Israel. Quando chega no deserto do Egito, por isso que tem guias, porque se você vai num lugar que você não conhece, automaticamente você vai se perder. Mas Deus é Deus que faz caminho no deserto para você. Vou falar de novo porque tem crente que não dá glória, mas aí você vai dar uma glóriazinha aí, não vai não? Deus abre caminho no deserto para você. Rios no ermo, você sabe o que são ermo? É onde não tem expectativa. Você já viu aquela terra rachada no deserto, no Nordeste? Seca, com aqueles cactos, aquela terra rachada que não chove. Deus vai fazer brotar rios ali. É o que Deus está falando. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso fazer acontecer isso. Então, qual o segundo ponto para nós vivermos o novo de Deus? No versículo 19: creia no que Ele não vai fazer, mas creia no que Ele já está fazendo. Irmão, você precisa crer que enquanto você está aqui, Deus já está trabalhando por você. Você precisa crer que enquanto você está aqui, Deus está tocando naqueles que estão dentro da sua casa. Você precisa crer que Deus já está alcançando a tua família com salvação, enquanto você está orando aqui pela sua família. Você precisa acreditar que Deus está curando, enquanto você está apresentando alguém aqui falando: Senhor, vai lá em casa, vai naquele quarto, vai lá naquele quarto de hospital, vai lá naquela UTI, vai naquela CTI. Você precisa crer que Deus não vai fazer, Deus já está fazendo. Irmãos, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas é por fé. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu já estou glorificando a Deus, porque eu sei que o meu Deus já está indo lá. Eu estou crendo que o meu Deus está indo lá em casa. Eu creio que o meu Deus está fazendo. Irmão, então levanta essa mão que você tem, pelo amor de Deus, levanta para o céu e diga: Senhor, eu creio que o Senhor já está fazendo. O Senhor já está fazendo nessa noite. O Senhor já está operando nessa noite. Acreditar que o melhor de Deus está por vir é uma decisão pessoal. Por que uma decisão pessoal? Porque tem pessoas que você fala para elas: você crê, irmã? Fala: pastor, eu estou cuspindo fogo, eu creio que Deus está agindo. Enquanto eu estou recebendo essa palavra, eu estou acreditando que, olha, Deus já está agindo. Quando eu chegar na minha casa, já está tudo resolvido, já está tudo pronto. Quando eu chegar em casa, quem ficou doente já está curado. Amanhã, quando for sexta-feira, já está resolvido, porque Deus já foi na frente. Irmão, quem decidiu crer e viver o novo, nunca vai viver o passado e nunca vai viver coisas velhas. Ele precisa entender que tem uma decisão. Ele toma a decisão, ele diz: não, eu não quero mais viver uma antiga uma velha vida, que eu não acreditava no Deus que eu falava crer e servir. Tem gente que diz que serve a um Deus que não sabe, não tem nem experiência com esse Deus, não fala com esse Deus, não sente esse Deus. Mas por quê? Porque Deus não quer fazer com que você ou eu, nós sentamos na presença dele? Não, é porque está faltando, como eu disse agora há pouco, mergulhar um pouco mais no oceano do Espírito.
Está precisando um pouco mais de compromisso, de comprometimento. Está faltando mais eu querer sair da margem, sair da beirada do rio. Eu tenho que entrar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que me molhar, eu tenho que estar envolvido. Irmão, em nome de Jesus, entenda: para você viver o que Deus tem para a sua vida, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, como diz Romanos, Deus olha para mim e para você e quer uma atitude nessa noite. Então, o segundo ponto para você viver o novo de Deus é: creia no que Ele já está fazendo. Vejam, eu farei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. Já está para acontecer. Aí o cara sai do culto e fala: será? Fala para mim, irmão, vai acontecer alguma coisa na vida de um camarada desse? Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus está falando mesmo? Será? Será esse nome de dúvida, irmão. Quem duvida não alcança nada. Mas aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Deus faz algo novo todos os dias, mas é a sua decisão de desfrutar daquilo que está disponível. Todo culto, olha para cá, todo culto a mesa está aqui preparada. Mateus, todos os cultos Deus prepara uma mesa para nós. Agora, nós sabemos também que não são todos que querem desfrutar dessa mesa. Se todo mundo quisesse desfrutar dessa mesa e falar: Senhor, eu vou sentar nessa mesa porque a mesa cura, eu vou sentar nessa mesa porque a mesa revela caráter, eu vou sentar nessa mesa porque eu preciso ter mais intimidade contigo, eu vou sentar nessa mesa porque eu quero sentir o que eu nunca senti, eu vou sentar nessa mesa porque eu quero viver o que eu nunca vivi, eu quero sentar nessa mesa, Senhor, porque eu quero ser alguém que não viva como papagaio replicando o que os outros falam. Eu quero contar as minhas próprias experiências com Deus, porque eu tive experiência com Deus, foi eu que tive. O irmão teve uma experiência. Não, eu quero contar as minhas, porque quem se assenta à mesa, quem realmente aceita banquetear com o Senhor da mesa, ele sim não vai fazer, ele já está fazendo algo novo. E olha o que diz: vocês não percebem. Tem gente que não percebe, irmão Valdir. Tem gente que entra no culto seco e sai esturricado. Tem gente que chega no culto vazio de tudo e sai cheio de nada. Sabe por quê? Porque o que ela precisa não estava no altar. Ela conversa, né? O pessoal do fundo, ela conversa, ela não presta atenção no culto, ela não observa o que está acontecendo no altar, fica rindo toda hora, parece que tem palhaço no altar. Ela chega no culto, parece que na igreja ela está num shopping. Deus está falando com você aqui, você está batendo papo aí. Deus está falando com você aí, você está com a mente não sei aonde, achando que Deus é bozo, que Deus é patati patatá. É por isso, irmãos, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei para Deus, eu falei: Senhor, quem for para subir no arrebatamento dessa igreja, vai ser quem realmente é convertido, porque quem vai ficar aqui é quem se alimenta de palavra. Porque aqui a gente prega a palavra, irmão, aqui a gente não massageia ego. Pastor, para mim não dá. Então procura uma igreja na cidade que o pastor passe a mão na sua cabeça e alise o seu pecado. Porque aqui nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque o que ele está querendo é fazer algo novo. Se você quer continuar com essa mentalidade velha, não vem para o culto, fica em casa. Mas não atrapalhe o culto não, por favor, que eu vou começar a chamar pelo nome quando começar a conversar na hora do culto. Tira atenção aqui. Só quero intercessão lá atrás, e só quero o pessoal da mídia, os que precisar andar. E na sala da mídia também, eu só quero quem vai só estar mexendo lá na mídia. Ninguém. Fecha essa porta aí, Patrick, fazendo um favor.
Para isso que a gente imprimiu um papel lá, ó. Acesso somente para que. Isso, que fecha a porta aí. Se baterem nessa porta aí da mídia, um anjo, fala para o anjo, vem falar comigo, porque eu não autorizo o anjo de entrar aí dentro, não. Credo, pastor, o senhor está nervoso? Estou não. Os anjos são seres ministradores ao nosso favor. E Deus, ele só se revela e fala onde há ordem. Então escute, agora eu vou continuar e quero que você entenda, porque senão você não vai entender nada do que Deus está falando aqui. Vou voltar para a frase que eu estava falando na hora que muita gente estava lá atrás conversando. Vocês não percebem? Vocês não estão ligados? Vocês não estão assimilando? Vocês não estão entendendo o que Deus está falando? Até no deserto Deus quer abrir caminho para você. Deus é tão misericordioso que a pessoa muitas vezes não está nem prestando atenção no que tem que prestar, mas Deus está falando, eu ainda quero fazer alguma coisa na sua vida, você quer? Eu quero fazer alguma coisa, você quer? Não, então, eu posso abrir caminho no deserto, eu posso fazer brotar rio lá no meio do que está seco na tua vida, seco, esturricado, mas você precisa querer. Então o segundo ponto para você viver o novo de Deus é, você precisa crer naquilo que Deus está fazendo. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Claro, como é que você vai ver alguma coisa se você não abrir os seus olhos espirituais? Irmão, só enxerga. Irmãos, é o ano da presença. E nós estamos falando, e nós estamos sendo ministrados desde o primeiro dia aqui, desde o culto da virada aqui. Nós só vamos entender o que Deus tem para nós se nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Se eu não abrir os meus olhos espirituais, eu não vou entender o que Deus tem. Se eu não abrir os meus olhos espirituais, irmão, quando você vir para o culto, vai ser apenas um simples culto, e ai meu Deus do céu, parece que o culto não acaba. Quando você vier aqui e não entender o que Deus está falando daqui de cima desse altar para você, independente de quem esteja pregando, você vai ter apenas como um encontro de comadres e compadres que vieram aqui da parte do Senhor, bater um papo, dar um sorrisinho e depois voltar embora. Deus não quer isso. Deus quer que você perceba, entenda, compreenda que Ele quer te levar para um novo nível, mas ninguém pode chegar a um novo nível vivendo uma vida de imaturidade. Eu não vou sair do meu lugar, eu não vou voar voos altos, se eu não entender que Deus está me chamando para compreender as coisas profundas do Espírito. Terceiro ponto para você viver aquilo que é novo e o novo de Deus. Mas antes disso, quando eu estava falando sobre crer no que Ele está fazendo, tem um escritor que diz o seguinte, eu anotei aqui, ó. Tem um escritor famoso, eu só não consegui encontrar o nome dele, mas só que estava como autor desconhecido. Deus não começa nada. Irmão, não queria entender Deus. Isso aqui, na hora que eu vi essa frase aqui, Bia, eu até fiquei meio assim, eu falei assim, né? Tem uns negócios na Bíblia que você fala assim, né? Nossa, Dilma Rousseff, mas não é não. É umas revelações, os negócios. Ó que frase profunda isso aqui. Deus não começa nada que já não tenha terminado. Deus não começa, eu falei agora há pouco o quê? Deus não começa nada que já não tenha terminado. Se Deus começa alguma coisa é porque Ele sabe onde Ele quer nos levar. Se Deus começa algo, Ele já sabe qual vai ser o fim. Quem não sabe é eu e você. Mas para mim e você, nós sabemos qual é o fim que Deus tem para nós. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. E para entender qual é a vontade de Deus, eu preciso estar no caminho. Eu preciso compreender o que Deus está falando. Aquilo que é início de algo para nós, para Deus, é obra concluída, irmãos. É algo que Deus já concluiu. Aquilo que Ele diz que está fazendo, Ele já fez. Irmão, é um negócio louco, né, espiritualmente falando. Aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele já fez. Então eu preciso compreender isso. Já está disponível para mim, já está disponível para você. Aquilo que Deus quer, porque Ele já sabe onde quer que a gente chegue, mas só que já está disponível para a gente aqui. Agora o que basta para mim e para você? Entender, compreender e levar as coisas de Deus um pouco mais a sério. O agora é a melhor época para se apropriar do novo de Deus. É o agora. Fala para quem está do teu lado, tem mais tempo não, velho? Eu sou meio difícil, eu vou mudando aos pouquinhos. Irmão, não tem mais tempo não, tá? Ô filha,
Eu sou assim mesmo, eu sou difícil mesmo. Quem quiser assim, vem pro palco. Não. Tem mais tempo não para ficar pensando na moto da jumenta. É no dia que quando eu senti assim um rupio, quando eu começar a sentir uns estralos, aí eu penso em mudar. Irmão, não tem tempo mais não. Mudar não é sentimento não, filho. Mudar é atitude. Tem que ter atitude de querer mudar. É como diz, eu falei esses tempos atrás aqui na igreja aqui, o pastor Neil Barreto, pastor Neil Barreto, lá do Rio de Janeiro. Ele falou: o que nós precisamos é ter vergonha na nossa cara e falar: Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor já disponibilizou, já colocou diante de mim. Agora quem tem que ter atitude sou eu, não é o Senhor. Não sou eu não é o Senhor não, sou eu. E aí o que a gente faz, irmão? Hein, irmã? É aquilo que você faz. Ô irmãozão, é aquilo que você faz. A gente reverte tudo. A gente embola o negócio. Você já viu? Aquela discussão que não dá nada, aquela discussão de casal que não dá nada, aquela discussão que começa lá, não, porque você não sei. Mas você também é o seguinte, você também, olha, você viu que daquele, pronto, reverteu o negócio, um reverte daqui, outro reverte lá, não chega a ponto nenhum. Tá bom, estou errado, estamos errados então. Eu brinco com a pastora de vez em quando, eu falo, é melhor ter paz do que razão, né? Então vamos ter paz, aleluia, glória. Melhor ter paz do que razão. Se continuar discutindo, vai passar o ano todinho discutindo, não resolve nada. Então alguém vai ter que ceder. Pergunta para quem está do teu lado: quem cede, irmão? Você cede? O agora é a melhor época para se apropriar do novo de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode começar a desfrutar hoje. Fala para a pessoa do teu lado: não deixe para amanhã o que você pode começar a desfrutar hoje. E o último ponto é o versículo 19, a parte B, o mesmo versículo 19. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Terceiro ponto é: confie que Ele lhe dará um amanhã abundante e abençoado. Deus vai te dar um amanhã abençoado. Talvez o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a alegria vem ao amanhecer para a vida daquele que entende quem é em Deus e como quer viver em Deus. Quem vive em Deus, irmão, passa por luta. Quem vive em Deus passa por dificuldade. Mas quem vive em Deus entende uma coisa também: que depois da luta vem a vitória, depois da tempestade vem a bonança. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. Todos nós aqui estamos passando e passamos por lutas, dificuldades e problemas, mas a nossa esperança é o Senhor, e a esperança é que amanhã vai ser melhor. Vou falar de novo, só para quem é convertido está entendendo. A nossa esperança é que amanhã vai ser melhor. E se chegar amanhã e nós continuarmos guerreando e a vitória ainda não chegou, nós vamos continuar guerreando, porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele não mente nas suas promessas. Ele é poderoso para cumprir com aquilo que Ele fala. Então, querido, continua firme. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O texto diz que Deus vai abrir caminhos no deserto e riachos em lugares abandonados. Deus vai fazer isso. É promessa daquele que nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Deus está dizendo ao povo para confiar que Ele lhe daria um amanhã com abundância. É Deus que está falando isso. E se Deus está abrindo caminhos no deserto, irmão, como diz esse texto, e criando um rio em lugares abandonados, deixa eu falar uma coisa para você: mergulhe nele, mergulhe nesse rio, mergulhe nessas águas. Se Deus está fazendo, toma posse dessa palavra. Se Deus está agindo, receba essa palavra, porque a palavra ela vem para nos confrontar, e nesse confronto, queridos, é porque Deus quer que você saia daqui hoje entendendo que tem grandes coisas para chegar para você, mas muitas vezes a sua mente está no passado, você ainda não entendeu que Deus não vai fazer, já está fazendo. E o terceiro ponto: confie que Deus vai fazer com que, por mais que hoje foi difícil, amanhã a vitória está chegando. Eu quero dizer para você: deixa a correnteza levá-lo ao seu destino profético. Deixa as águas te levar. Entenda isso, não reclame, não murmure, não peque, não compartilhe com pessoas que não
conhecem a mesma fé, ou vivem da mesma fé que você vive. Tem crente, tem cristão que começa a contar para ímpio, para gente que não tem Deus, da sua vida, dos seus problemas. Conta para Jesus, fala para Jesus. É para Ele que você tem que contar a sua dor, é para Ele que você tem que abrir o seu coração, é para Ele que você tem que se abrir. Não tenha medo de deixar sua zona de conforto hoje aqui, para poder mergulhar nas águas mais profundas da fé. Saia da sua zona de conforto, irmão. A gente tem um problema sério. Já observou? A gente vai indo, Adriano, aí na nossa caminhada chega uma hora que Deus nos abençoa. Maravilha, Deus abençoou. Tá legal aqui, não tá? Então eu vou ficar por aqui mesmo, né? E Deus está falando: vai, entra mais 1000 côvados, entra mais 1000 côvados, entra mais 1000 côvados. Água nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos, nas coxas, cintura, água nos lombos. Entra mais, não dá para entrar, então mergulha. Mas o que você não sabe dessa passagem de Ezequiel é que quando não tinha como mais entrar e mergulhar, Deus trouxe ele de volta para a margem. Ah, irmão, eu tenho que pregar sobre isso qualquer dia aqui. Deus trouxe Ezequiel de volta para a margem. Por que Deus não falou: não, vou ficar aqui olhando você mergulhar? Não, você tem que mergulhar, você vai ter que mergulhar, eu vou ficar te observando. Vai, neném! Não, Deus trouxe Ezequiel. Depois você lê em casa, Ezequiel 37. O Senhor traz ele de volta para a margem, porque antes dele entrar nas águas, nas margens não tinha vida, era tudo seco, era tudo acabado. Depois da experiência que ele teve de ir entrando conforme Deus mandou, Deus trouxe ele para a margem de novo, para mostrar para ele que quando ele voltou para a margem, agora tinha vida, tinha árvores, tinha vida naquele lugar. Deus quer dar vida para você, mas você precisa se colocar na vontade de Deus de mergulhar mais profundo. Fala para quem está do teu lado: não dá para mergulhar mais profundo, irmão? Dá ou não dá? Pergunta aí. Não dá para ser um cristão melhor? Pergunta aí, dá ou não dá, irmão? Então, pelo amor de Deus, para de ficar inventando desculpa para Deus, porque isso aí não cola mais não. Deus sabe, por isso que Ele está falando com você hoje, porque Ele sabe da falta de compromisso, Ele sabe quando você pode vir e não vem, Ele sabe quando você pode orar e você não ora, Ele sabe quando você pode ser fiel a Deus e não é. Ele sabe, por isso que Ele está falando para você: eu estou fazendo algo grande, você quer? Então vem, aproveita a onda, vem, mergulha nessas águas, seja abençoado. E caminhando aqui para terminar, eu quero dizer para você uma frase que eu falei desde o começo do ano aqui: a fé traz o céu para a terra. É você que atrai o céu para a terra, irmão. Não fique esperando você chegar no culto e falar: cadê os anjinhos? Cadê o movimento? Eu não estou vendo nenhum movimento, eu não estou vendo. Irmão, a atitude é sua de atrair o céu. A atitude é sua de abrir a boca e glorificar a Deus. A atitude é sua de levantar as mãos e exaltar a Deus. Nós estamos cansados de saber disso. A atitude é sua de, quando chegar aqui dentro, falar: Deus, fala comigo. Eu estou me despindo de tudo aquilo que talvez queira esconder a minha verdadeira identidade. Fala comigo mesmo, Deus, porque eu preciso melhorar. Fala, Senhor, fala mesmo. Vai no profundo, no oculto mesmo. Sou eu que atraio o céu para a terra. Diz aí, olhando nos olhos da pessoa que você ama, que está do seu lado: é seu irmão, é sua irmã em Cristo. Fala assim: é você que atrai o céu para a terra através da sua fé. Eu encerro dizendo para vocês: Deus tem feito coisas novas entre nós todos os dias. Mas Deus, todos os dias Deus está fazendo coisa nova na sua vida. Todos os dias. Não estou vendo, pastor. Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Ele vai mostrar. Todos os dias Deus está fazendo algo novo na minha vida. Muitas vezes sou eu que não quero ver. Na sua vida. Livramentos.
Irmão, quantos livramentos Deus deu hoje? Hoje eu tive um livramento. Eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque já estava tarde. A gente tinha que ir para a Moreira, tinha que voltar para o culto, tinha que passar aqui as canções do ensaio, tinha que deixar tudo preparado. E aí a pastora ficou tomando banho. Fui lá em cima buscar um pão para tomar café. Estava o diácono Ciro aí. Falei, Ciro, fica aí, estava tomando teré que eu já volto. Eu peguei o carro para ir no supermercado comprar um pão. Estou descendo aqui. Quando eu estou descendo, que passa aqui o hotel, que eu começo a subir a baixada na frente do ginásio, parou um carro. A mãe que vai levar os meninos ali, o treino das crianças, era no ginásio aqui hoje. Quando eu estava na distância como daqui na porta, eu só vi quando a porta do carro entrou e o menino correu. E eu irmão, tô pegando embalo para subir. Só deu tempo do menino brecar e de eu puxar. Aí a mãe, menino. Enquanto ela falou, menino, eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu para esse menino, deu para mim. Agora, e os livramentos que você não vê, que Deus te dá durante o dia? E a gente nem vê. Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Todos os dias, Deus tem feito coisas novas todos os dias, mas infelizmente, nem todos têm conseguido enxergar e experimentar isso. Não é todo mundo que consegue, diaconisa Marina, enxergar essas coisas. E sabe qual é a minha oração hoje? É que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais para você enxergar. A igreja precisa começar, irmãos, a contemplar as coisas espirituais, abrir os olhos espirituais. Uma vez, numa igreja que eu pastoreava em Curitiba, num culto, eu falei, irmãos, eu vou fazer uma oração aqui. Todo mundo ficou com medo. Falou, pastor, o senhor é meio doido. O senhor vai... Não, irmãos, tem oração que a gente tem que fazer mesmo. Eu vou orar para Deus abrir os seus olhos espirituais, irmão, para vocês verem anjo, para vocês verem demônio, para vocês verem que o reino espiritual não é brincadeira, para vocês verem o que a gente enfrenta todo dia, todos os dias. Enquanto estamos aqui sentados ouvindo essa palavra numa igreja abençoada, tem espadas, barulhos de espadas, espiritualmente falando. Guerra, está havendo guerra no reino espiritual entre anjos do Senhor e demônios, guerreando para que a bênção não chegue para você, para que você não preste atenção no que Deus tem para você. Por isso que eu sempre falo, irmão, presta atenção aqui, não deixa o diabo tirar sua atenção não, porque o diabo também usa crente para tirar a atenção do outro na hora do culto. Presta atenção, porque se você entender essa receita que o Espírito Santo está dando para mim e para você hoje, a culpa não está em Deus, mas naquele que não decide viver uma vida no sobrenatural. A culpa não é de Deus. Deus está disposto a falar, fazer, operar. Estou fazendo uma coisa nova, não é isso? Ela está prestes a acontecer. Deus está falando para mim, eu estou fazendo uma coisa nova. A pergunta não é quem está fazendo, é quem quer receber essa coisa nova de Deus. Quantos querem receber o que é novo da parte de Deus? Então preste atenção nisso. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo lugar. Deus está nos chamando para um ambiente, um novo ambiente espiritual. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Um ambiente espiritual. Ele está nos convidando para viver na terra as coisas que acontecem no céu. Por que crente não vive mais coisas celestiais? Porque não atrai o céu para a terra. Porque a mente delas estão condicionadas somente aqui embaixo, e não entenderam que o que elas têm, como diz a própria palavra, tudo que eu e você tem vem do céu. Quem está ouvindo, diga amém. Vem de onde, irmão? Vem do céu. Então preste atenção nisso. Ele está nos convidando a viver essas coisas. Deus está fazendo uma coisa nova, diga glória a Deus. E você não pode ficar fora disso. Você não pode ficar fora desse mover. Fique em pé, por favor.
Por isso eu quero dizer para você, encerrando essa palavra, colocando uma pedra nisso para que você entenda, cravando na tábua do seu coração, para você viver o novo de Deus. Primeiro, esqueça o que se foi. Esqueça o que se foi. Segundo, creia no que Ele está fazendo. Terceiro, confie que Ele fará e lhe dará um amanhã abençoado. 3 pontos. Saia com isso cravado na sua cabeça hoje. Esqueça o que se foi. Creia no que Ele está fazendo e confie que Ele lhe dará um amanhã abundante e abençoado. Pai, a Tua palavra, queremos Te agradecer antes de voltarmos para casa. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que fala com a sua igreja. Nós estamos aqui na Quinta da Vitória, e o que nós queremos, ó Deus, nesta noite, entender que a vitória só vem a nós, e só alcançamos a vitória no Senhor quando entendemos, quando compreendemos que nós atraímos, e quando atraímos o céu para a terra, e entendemos as coisas espirituais, porque o Senhor tem algo tremendo para realizar, e a Tua palavra diz que o Senhor já está fazendo. É o que nós aprendemos aqui. O Senhor já está fazendo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o desejo, a escolhermos e entendermos, Pai, que é na Tua presença que nós vamos chegarmos onde o Senhor quer que nós venhamos chegar. Que a Tua igreja receba essa palavra, seja abençoada, e que Teu Espírito Santo fale muito mais forte, de uma forma muito mais profunda, em cada coração, em cada alma, em cada espírito, para a glória do Senhor. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus com alegria? Glória a Deus. Vamos para casa, abençoado. Amanhã um culto abençoado. Convida mais alguém, irmãos. O vídeo está pronto lá. Dá para passar o vídeo agora. É um vídeo curto, tá? Mas 20 segundos. É coisa curta. Só um convitinho que eles gravaram e mandaram para nós. Vê aí se dá para passar rapidinho para a gente aí. Já naquela aula. Eu ia falar. Aula medianita não dá, né, irmão? Vamos lá. Apaga aí. Projeta já aqui E aí, Arena Jovem, olha só, quero ler. Cadê a imagem? No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que veio para salvar eu e você. Vamos lá. Por que não está projetando a imagem? Será? É o Data Show? Qualquer coisa a gente manda no grupo, gente, então, tá? Vai ser mais produtivo e a gente depois... Do grupo da igreja? Salatiel, Pedro... Então pronto, então nós vamos colocar do Pedro também, vamos colocar também o da reunião da Almas Black que nós tivemos ontem. Amém, queridos? Levante a sua mão, diga obrigado, Jesus, por essa noite abençoada. Nos leve em paz, abençoados, que possamos nessa noite entender a cada dia o que o Senhor tem para nós. Seja exaltado o Teu nome nas nossas vidas. Diga, nós consagramos a sexta-feira ao Senhor, final de semana, e cremos que será um final de semana cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar: o povo de Açaí pertence ao Senhor Jesus. O povo de Açaí pertence ao Senhor Jesus. O povo de Açaí pertence ao Senhor Jesus. Aplauda com alegria ao nosso Deus nessa noite. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vão em paz. Amanhã às 20 horas nós temos o início do retiro. Não falte. Pastor Salatiel Forquim, você também está convidado, você da sua casa, você que está participando conosco, esteja conosco amanhã aqui no Templo da Igreja do Brasil para Cristo, para ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.